rapaziada, aqui é o Eduardo Sai, diretor de valor. Estou aqui com o Daniel Carnieri. Vamos começar aí mais uma entrevista com uma pessoa que com certeza vai trazer bastante valor para a gente. Antes de mais nada, quero agradecer a todas as 5 pessoas que nos seguem. Entre essas pessoas estou eu e o Daniel. Provavelmente a minha mulher deve me seguir, então eu quero agradecer as outras 2 pessoas que eu não conheço. Obrigado. Continua sempre com a gente. Bom, o Daniel Carnieri, para quem não conhece, é meu amigo há mais ou menos uns 2, 3 anos que a gente se conhece. Eu acho que a entrevista dele, a vida dele faz bastante sentido por conta da facilidade que ele tem de mudar de lugar, a adaptabilidade. E é basicamente sobre isso que a gente vai conversar. Bom, Daniel, acho que nada mais justo do que você se apresentar. O que você faz hoje? Bom, Daniel Carnieri, tenho 34 anos, atualmente moro em São Paulo. Trabalho com uma área comercial de tecnologia, tenho histórico na área de tecnologia, entre outras coisas. E é isso, sem filhos, solteiro. Aonde você nasceu? Se não me engano, você nasceu em São Paulo, foi para Curitiba e de Curitiba foi para Mato Grosso, é isso? Não, nada disso. Você vê como eu sei do cara. Eu nasci em São Paulo, de São Paulo eu fui para o interior de São Paulo, algumas cidades, Tatuí, Campinas, Jundiaí. Fui para Chapada dos Veadeiros, Brasília, aí eu voltei para São Paulo, fui para Blumenau e agora estou em São Paulo. Eu acho que não esqueci nada. 10 cidades. O que você conhece na sua vida, ele conheceu morando, né? Então já dá para entender como é que é a vida dele. Bom, me conta um pouco, como é que você nasceu em São Paulo e foi para Curitiba? Como é que foi isso? Em São Paulo eu fui para o interior de São Paulo. Aí, na verdade é assim, eu nasci em São Paulo. Meus pais foram para Campinas, moraram em Campinas vários anos. E depois dali eu fui morar com a minha avó um tempo, questões familiares. Depois voltei para Campinas e aí fui para Chapada dos Veadeiros. Meu pai resolveu se mudar para lá. Na Chapada foi onde você virou guia turístico, é isso? Lá eu fiquei 7 anos morando e mais assim, uns 3, 4 anos indo sempre antes de eu ficar permanentemente lá. Então lá eu conheci bastante, lá eu virei guia turístico, lá comecei a conhecer o computador, porque na época era tudo muita novidade, lá no sertão é mais ainda. Me diz uma coisa, o que da sua experiência como guia e da sua vivência você traz para a vida de hoje, para a sua vida hoje? A minha experiência como guia, acho que a principal característica é a calma, porque durante os desafios, a gente passa por situações durante uma trilha, principalmente na Chapada, que na época era bem mais rústica, que se você não manter a calma, as pessoas que estão contigo elas vão perder o controle. Então, agora, se eu estou calmo, às vezes já passei por situações do tipo, cobra à esquerda da trilha, a esquerda desceu, à esquerda, e aí a pessoa nem percebia, porque eu via, sabia que eu não ofereceria risco, passava, lógico, não parava naquele ponto, e as pessoas passavam e não percebiam o risco. Né? Então, calma é uma coisa que eu trago bastante. E outra coisa é essa questão de para se tornar um guia, você tem que ter um fundamento para aquilo. Então, você tem que estar preparado. Isso eu trago comigo, porque hoje a gente vê várias pessoas querendo ensinar um monte de coisa e ninguém está preparado para isso. Depois, e aí, como é que aconteceu essa saída da Chapada? Como é que você deixou de ser guia e o porquê que você deixou de ser guia? Eu poderia fazer várias piadas com essa história, tipo, foi a primeira cagada da vida, porque eu casei. Cagou, né? Cagou. Você casou com bem cedo. Na verdade, eu conheci a minha ex desde os 9 anos de idade. Burro pra caralho. Mas eu não namorava. É burro desde cedo. Mas ela é uma pessoa incrível. Porque ela voa? Não, mas justamente por isso. A gente começou a namorar muito cedo, eu tinha 16 anos de idade. Nossa, cedo. E aí... Ela morava lá? Não, então esse foi o ponto. Como ela morava em São Paulo, eu comecei a querer mais do que eu podia oferecer naquela condição. Entendi. Como guia, morando numa fazenda, dinheiro, né, quando tinha para alguma coisa. Então, planos que dependiam de dinheiro naquela época era algo muito difícil. E aí veio a vontade de querer entrar numa escola de publicidade, trabalhar com uma outra área, junto com a união com ela. Né? Então, aí eu vim para São Paulo, a gente não casou lá,
casou aqui depois de um tempo. Com quantos anos você veio para São Paulo? Eu vim pra cá com 20 anos de idade. Novo. Com 20 para 21 anos nós casamos. Ficamos 7 anos casados. Tá. Como é que foi esse choque de sair, cara, da selva mesmo, né? De um clima de natureza e vir pra essa loucura que é São Paulo? Foi bem. Se eu conhecesse a expressão depressão naquela época, eu diria que eu tinha ficado deprimido. Mas eu não sabia o que era, então eu não fiquei. Mas foi punk. Foi uma grande mudança. Um grande choque, então, por outro lado, também foi um grande desafio que me motivou bastante. Então, eu comecei a aplicar essa dedicação que eu tinha achavada a outros meios, como o trabalho. Comecei a trabalhar mais forte na área de tecnologia. Ok. Você falou que você trabalha com tecnologia. Como é que um cara que veio do mato, como é que você teve esse contato com a tecnologia? Como você desenvolveu isso? É uma boa pergunta. Eu sempre fui curioso. Então, se você me falasse sobre mecânica, eu ia ter curiosidade de aprender. Só que a tecnologia, na época, a gente está falando aí de meados de 95, é algo que estava em expansão por causa da internet. Então, a minha curiosidade para a tecnologia e o pouco acesso que eu tinha aos computadores que eu consegui, meu pai tinha, algumas pessoas próximas tinham também, me fizeram com que eu tivesse facilidade com aprender isso. O ambiente de tecnologia era um pouco tóxico. O que era um pouco tóxico? Você passava noites em claro? Como é que foi isso? Como é que era isso? Ele era tóxico pela intensidade, né? Então era assim, noites em claro é uma regra, para quem está começando pelo menos. A questão da necessidade de conhecimento constante, então você está sempre com a sensação de estar obsoleto em alguma coisa, isso na minha opinião é um vírus, sabe? É algo que vai consumindo a gente. Porque você nunca está hábil o suficiente. Você nunca sabe o quanto você acha que tem que saber. Não, e tem sempre uma cobrança, seja de colegas ou de superiores, para você aprender aquela tecnologia que, tipo, daqui de 6 meses ninguém nem vai lembrar o que era, porque não muda tanto assim, na verdade, mas as pessoas acreditam que muda e aquilo vai consumindo a gente. Nossa, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso trabalhar, eu preciso... Então é um negócio que nunca chega num estágio assim, concluí essa etapa, terminei esse projeto e agora posso descansar, respirar, um dia que você... Quais são os seus valores? Você tem isso claro, ou mais ou menos claro, ou tem claro que não tem claro? Como é que funciona isso? É uma boa pergunta. Eu acredito que eu tenho alguns valores claros. Né? Um deles é liberdade, por exemplo. Eu não falo liberdade no sentido de sair correndo no campo, não. Mas ter ciência de que as consequências da minha vida são decisões minhas. Então, não culpar outros por isso. Isso eu acho que é um valor claro. Outro valor claro foi um valor claro porque ele se tornou claro ou porque ele sempre foi claro para você? Enquanto eu não entendi que dependia de mim, machucava. Todos eu vi que todas as vezes que eu me senti abalado por algo, eu desrespeitei isso, eu deleguei para alguém. Você consegue dizer pra gente quando foi a tua tomada de consciência disso? Foi numa situação ou foi num dia a dia e você ficou claro? Foram mais ou menos 3 coisas, não é exatamente claro, mas 3 coisas que mexeram muito. A primeira foi o segundo divórcio, eu sou casado 2 vezes. Burro pra caralho! O segundo divórcio foi uma boa pancada, não por culpa dela ou minha. Uma situação, não acontece, cara. Não deu certo. E aí, só que isso tirou o chão, totalmente. Tirou o chão e eu percebi que eu estava indo para uma vida que não era a vida que eu queria ter. Eu estava indo para uma vida que era bem diferente da vida que eu sempre me imaginei nela. Estava indo para uma vida regrada, com planos e... Nada contra planos, eu gosto de ter planos também. Mas aqueles planos não eram os seus planos, tradicionais, Não era um plano seu, né? Não era. Às vezes era um plano muito enlatado. É isso, enlatado. Aquela receita pronta de felicidade. Então... Vira gerente com 30 anos. Talvez com 50 você vira um diretor. Exato. Compra casa. Compra casa na praia que não vai. Bom, o divórcio foi o primeiro. O segundo foi
eu ouvi demais pessoas que eu acreditava que me davam bons conselhos. E aí eu fui parar num emprego tóxico, muito mais tóxico do que virar noite, né? Num ambiente onde as pessoas não se respeitavam, num ambiente onde existia um envenenamento constante entre todos. Então ali, não quero mais sequer trabalhar na minha vida, né? Que horrível aqui. Né? E outra coisa foi ter consciência, passei dos 30, ter consciência de que eu estava deixando a vida comandar o jogo, eu não estava tomando consciência das minhas decisões. Então, o jogo não estava indo para a aventura. Né? Você para pensar, que vida eu quero ter com 50 anos de idade? Eu sempre tive essa imagem. E esqueci dela. Né? E passei a fazer as coisas como deixando a vida levar e não estava indo para aquele lugar. Entendi. Tenho algumas perguntas aí. Cara, você citou o teu segundo casamento como um ponto de ruptura, né? A gente pode chamar assim. E o teu primeiro? Não foi? Foi uma relação que ficou claro que já não era mais aquilo, e aí qual é a diferença em termos de não quero mais esse tipo de relacionamento, assim? O primeiro também foi, uma intensidade menor, mas foi a mesma coisa de perceber que a vida não estava caminhando para o lado certo, para o lado que eu gostaria que fosse. Então, um ponto foi o teu segundo casamento, o outro foi o emprego tóxico, que eu ouvia pessoas e acabei ouvindo colegas de trabalho, aceitei propostas de emprego, até olhando só o dinheiro. E o que você aprendeu, então? Porque é uma realidade que muitas pessoas vivem hoje. Estou num lugar onde o ambiente não é harmonioso com o que eu quero, muitas vezes se torna danoso. E aí, o que fazer numa situação dessa? Simplesmente pedir demissão? Foi o que eu fiz. Eu simplesmente pedi demissão. Tinha plano B? Não. O que eu tinha era certeza de que aquilo estava me fazendo mal. Tinha dinheiro guardado? Não tinha. Então, o que eu aprendi? É uma coisa que todo mundo fala, põe no Facebook e ninguém leva muito a sério. Faça o que você acredite que te faz bem, que aquilo vai dar certo. Está dando certo para mim? Aos poucos. Aos poucos está dando certo, mas eu vejo que é esse o caminho. Porque o que eu aprendi de verdade nisso tudo foi não vai atrás do superficial. Olha aquilo que realmente você quer para sua vida e vai atrás disso. Porque a vida passa. É essa a vida que você quer daqui 20 anos? Você viver onde você está hoje? Ou então pior? Pensa nisso. Se não é, muda.